Bem-vindos, queridos amigos! Hoje nós vamos compartilhar com vocês uma história inspiradora sobre anjos terrenos que trouxeram esperança a São Tomé e Príncipe no verão de 2024. É verdade, Rebeca. Em julho de 2024, tivemos o privilégio de liderar um grupo extraordinário de 16 voluntários do Canadá e do Brasil em uma missão transformadora. Esses voluntários, Douglas, foram verdadeiros anjos de esperança. Assim como os anjos na Bíblia trazem mensagens de Deus, nossos voluntários levaram o amor e a compaixão de Cristo a uma comunidade necessitada. Exatamente. Eles doaram seu tempo, energia e habilidades para fazer a diferença. Desde ensinar em escolas cristãs de férias até ajudar em projetos de construção, cada voluntário desempenhou um papel crucial. E não podemos esquecer o impacto que tiveram na Expo Saúde e nas séries evangelísticas. Sua dedicação resultou com mais de 500 pessoas decidindo estudar a Bíblia e 94 pessoas escolhendo o batismo. O mais impressionante, Rebeca, foi ver como esses voluntários se adaptaram a um ambiente desconhecido, superando barreiras linguísticas e culturais para servir com amor. E é por isso que hoje queremos celebrar esses incríveis voluntários. Suas histórias de serviço e dedicação são um testemunho poderoso do amor de Deus em ação. O Está Escrito começa agora. Fonte de inspiração e conforto por séculos, iluminando o caminho para uma vida plena. Está escrito. Apresentando Jesus, aquele que ama, liberta, cura, capacita e envia pessoas para cumprir a missão do reino. Quando pensamos em voluntários, muitas vezes o imaginamos como heróis modernos. Mas sabia que a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que se voluntariaram para servir a Deus e ao próximo? Exatamente, Rebeca. Desde Moisés, que se ofereceu para liderar o povo de Israel para fora do Egito, até os discípulos que deixaram tudo para seguir a Jesus, a Bíblia nos mostra o poder transformador do serviço voluntário. E não podemos esquecer de Neemias, que voluntariamente deixou sua posição confortável na corte persa para reconstruir os muros de Jerusalém. Sua dedicação inspirou toda a comunidade a se unir por uma causa maior. Isso me lembra de 1 Pedro 4,10, que diz: Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. E quando nos voluntariamos, não estamos apenas ajudando os outros, estamos crescendo espiritualmente e nos aproximando de Deus. Como Jesus disse em Mateus 25:40, eu lhes digo a verdade, quando fizerem isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Cada ato de serviço voluntário é, na verdade, um ato de adoração. Neste momento, eu gostaria que vocês conhecessem um casal de anjos desta viagem, Alexandre e Claudete. Sou a Claudete, sou do Ubatuba, Brasil. Sou Alexandre Cardilo Hoffman, moro em Ubatuba, em São Paulo. A princípio, eu não viria à missão pelas dificuldades que eu fiquei com medo de enfrentar aqui. Mas depois, como o Alexandre, meu marido, ele estava muito, muito empolgado para vir, eu resolvi e decidi vir com ele. Bom, para começar, tenho vários amigos, nós temos amigos aqui, nós viajamos sempre com eles. E são pessoas maravilhosas, e ter o contato com ele é muito gostoso ter com ele. E vir para uma missão assim de poder ajudar as pessoas e poder doar um pouquinho do muito que a gente tem, é muito bom para nós. O choque maior é realmente a dificuldade que esse povo vive. O pessoal vive com salário mínimo de
menos de $50 por mês. Então é muito difícil para eles. Então, eles se apoiam muito na fé deles para poder realmente ter uma vida melhor, para poder superar as dificuldades do dia a dia. E a força desse pessoal, dessa igreja aqui, é muito forte. Isso me emocionou demais. O pessoal é muito trabalhador, muito disposto. A gente vê que parece que o pessoal põe a melhor roupa para vir para a igreja. Isso é muito lindo. Eu estou muito emocionado com o povo aqui de São Tomé e Príncipe. Com a receptividade deles, né? Sempre sorrindo, sempre disposto a ajudar. Eu achei que um povo como esse, que tem dificuldades básicas, eu acho que uma escova de dente talvez faça falta para eles. Esse país é uma sobrevivência. E por isso eu achei que um pasta de dente para criança e uma escova, Faria total diferença. foi lindo, foi maravilhoso. Foi maravilhoso porque uma criança com uma escova de dente infantil para uma criança pequena, uma pasta especial para criança pequena, talvez possa, com isso na vida dela, possa tentar cuidar mais dos seus próprios dentes, Incentivo a mais, né? incentiva mais ela a ter uma vida melhor, porque esse povo aqui tem uns dentes muito lindos, eles têm. Então, se ele pudesse tratar esses dentes aqui, trouxemos 300 escovas de dente e 200 pastas. Os amigos meus de Ubatuba tentaram me ajudar, mas não conseguiram. Não tinha espaço na mala para trazer mais coisas para cá. Eu acho que mais tem marcado é ver que diante de tanta dificuldade, as pessoas têm forças para levantar, sair e tentar vencer e lutar. Eu acho que é a disposição que essas pessoas, mesmo tão carentes, eles buscam forças, acho que talvez da espiritualidade, para conseguir vencer todas essas dificuldades e correr atrás das suas necessidades. É muito difícil para eles aqui conviver numa cidade extremamente carente de energia, de água e de alimento também aqui. Eu acho que o que faz o pessoal viver aqui é a força da fé para poder sobreviver a essas dificuldades todas. E uma coisa que eu acho que marcou muito para mim é, olhando para o lado dos animais, ver os cachorros de rua, porque a gente vê que aqui o lixo, você vê que não tem sobras de alimento para os cachorros, para os animais. Então você vê o quão é carente aqui, porque nem isso tem nos lixos. Você não vê sobras de alimento em lixo. Você vê lixo, mas você não vê sobras de alimento em lixo. Então, dá para você ter uma ideia o quão é carente aqui. Eu acho que é maravilhoso uma pessoa poder fazer esse trabalho, essa missão, para poder ver a realidade dos fatos num país simples, pobre e carente como esse. Eu acho que a pessoa vindo aqui, numa missão que nem essa, ela vai sentir na própria pele as dificuldades que esse povo passa e a forma que o pessoal enfrenta essa dificuldade. Com amor na religião, pensando em Deus acima de tudo. Isso é muito importante. É muito importante que a pessoa venha para cá conhecer esse trabalho maravilhoso que a Igreja 27º Dia faz para poder ajudar as pessoas. Uma coisa tão simples que é feita, é um pão distribuído com uma margarina e um suco, um suco tão lindo, é muito bonito. E é uma coisa que vale a pena fazer um trabalho, uma missão que nem essa. E a gente vem achando que a gente vem ajudar, mas a gente que está sendo ajudado. É tão importante a gente ver, além da gente, além do nosso umbigo, conseguir olhar para frente e ver as pessoas, e ver a carência, e ver quem precisa, e ver que Deus quer isso da gente, que a gente veja o próximo, que a gente tenha um olhar para o próximo, que não são nas nossas necessidades, mas além disso. Então, é muito importante. Eu que estava com tanto medo de vir, eu que estava sem ânimo para vir, pelas dificuldades, eu estou aqui muito feliz mesmo. Eu estou me sentindo realizada aqui. Eu acho que é muito importante, porque qualquer coisa que a pessoa possa doar para uma missão que nem essa, vai ser muito bem recebida aqui.
E pode acreditar que um suco que dá para as crianças, um pão, o trabalho de brincar com as crianças é muito bom, Faz toda a faz diferença. toda a diferença. E é tudo, porque aqui falta tudo. Então aqui a gente precisa de tudo. Então qualquer doação é bem-vinda. Nossa, muito emocionante, né, Douglas? Muito. E eu amo muito essa família que fez a diferença em São Tomé e Príncipe e que foi impactada eternamente pelo querido povo santomense. Um dos projetos que impactaram os nossos voluntários foi a Escola Cristã de Férias. Veja o que Eliel Goulart e a Célia têm para compartilhar conosco. Eu costumo dizer assim que as crianças daqui, com muito pouco, você agrada a elas. E isso traz uma satisfação para o coração da gente impressionante. Então, assim, eu fiquei com uma parte da recreação. Era uma brincadeira que talvez de criança, de infância, você faça isso naturalmente com alguns coleguinhas, mas pelo fato deles aprenderem ou eles estarem só fazendo ali com você, eles criam uma sensação assim, olha que legal, estou fazendo alguma coisa diferente. E quando você vê os olhinhos deles brilhando, o seu também brilha, não tem como. Então é recíproco. Eles gostam de estarem tendo ocupação ali e a gente ama de estar tendo um tempinho com eles, porque é pouco tempo mesmo, mas parece que faz a diferença com eles. A equipe estava preparada para trabalhar, para atuar, mas quando a gente chega no local e vê aquelas crianças, parece que brota algo dentro de nós assim que dá vontade de abraçar todos, de beijar todos. Eu fiquei com a parte de artes e pintura, desenho, modelagem. E eu vi que eles ficaram felizes, eles são muito educados, eles se comportam de maneira muito especial e estão sempre ali atentos ao que a gente fala, isso é gratificante. E depois teve o lanche, que eles também tiveram a oportunidade ali de participar conosco. E é bom demais, eu acho que tem que repetir mais vezes. Ao final de cada escola cristã de férias, nós tivemos a alegria de alimentar crianças e seus familiares e foi uma experiência singular. Dá para ver ali aquilo que eu falei, né? Com pouco você agrada muito eles. Então, assim, o lanche é um lanche simples. Talvez uma coisa que eles comam quando tem eles comam, que é um pão e um suco, um pão com recheio com alguma coisa ali. E a vontade deles de pegarem aquela situação de mostrar o desejo ali, sabe? Eu presenciei isso da vez passada e presenciei agora. Se, sabe, por acaso escapou o pão dele e caiu no chão, ele vai e pega porque ele quer comer aquele pão e aquele pão é dele. Ele não se preocupa com a situação, ele fica satisfeito com muito pouco. E olha só o quanto a gente pode fazer para eles. Quando você entrega o pão para uma criança, ela olha para você e ela sorri, não tenho o que falar. A gente fica emocionado de saber que a gente às vezes tem tanto e eles têm às vezes algo tão mais restrito e eles são gratos, você percebe a gratidão no coração deles. Isso não tem nada, nenhum dinheiro no mundo que possa pagar aquele momento ali que a gente teve a oportunidade de participar com as crianças de São Tomé. Eu ajudei servindo, né, e produzindo o alimento para aquelas crianças e nós produzimos muitos alimentos. Foi assim algo para sobejar, para sobrar, né, assim, e doar até a sobra. E foi muito lindo isso, ver as mãos estendidas querendo pão, querendo suco, querendo o alimento. Então, isso me impactou muito, porque era tão pouco ao nosso ver, e para eles era muito, muito. Então, é muito bom você poder dar um pouco de você que as pessoas considerem muito. Então, isso me impactou bastante no momento da doação do alimento.
ver todas aquelas crianças comendo com tanto prazer, com tanta vontade e com um olhar de muito obrigado, muito obrigado. Então foi muito assim, foi esplêndido participar desse momento para mim, eu digo que eu me senti ali como Jesus certamente sentiu, de estar alimentando aquela multidão de pessoas e saciando a fome física delas. Mas nós não viemos aqui só para isso, nós viemos para saciar a fome espiritual dessas pessoas. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui. Sabe, além de oferecer o pão material, levamos o pão espiritual. O pastor Eliseu Xavier, coordenador da Igreja Adventista para São Tomé e Príncipe, relata os desafios locais e de suas congregações de levar o pão espiritual aos são-tomenses. A princípio, a igreja não estava muito assim motivada para o evangelismo, porque a igreja pensava que o evangelismo era trabalho do pastor. Tinha o presidente, na altura, o pastor Rassara, que tinha paixão pelo evangelismo. E ele criou um programa de colheita, onde permitia treinamento dos membros para fazer o evangelismo. E assim fomos criando equipas e treinando os membros. E a igreja começou a ganhar paixão. E com a vinda de alguns voluntários brasileiros que também vinham em missão e junto com a igreja faziam campanhas evangelísticas e começou a ter grandes resultados. Batizávamos 300, 600, 700 almas e isso, as pessoas também que eram ganhas pelo esse evangelismo, também ganharam motivação pelo evangelismo e porque circunstancialmente, como a igreja o Santo Tomé é jovem, um país jovem, e os jovens começaram a aderir também o adventismo. Diante de tais desafios, os nossos voluntários, ou melhor, nossos anjos de esperança, vivenciaram bênçãos ao compartilhar o pão espiritual. Veja o que o Rogério e o Adalto têm a dizer. Bom, eu tenho feito evangelismo na igreja de Água Arroz e tem sido uma verdadeira bênção, porque eu nunca me senti tão abraçado. Que alegria, que felicidade de ir à casa de Deus. As pessoas cantam com uma emoção, com uma felicidade, elas vibram, elas participam com absolutamente tudo que acontece no culto. É uma lição grandiosa para a gente, porque com o passar do tempo a gente vai perdendo um pouco disso. Por mais que a gente esteja envolvido, vai se tornando muito mecânico, muito automático, e elas estão vibrando com absolutamente tudo. O evangelismo tem atingido muitas pessoas. Ontem mesmo nós tivemos 74 visitantes. Esse é um número grande e tenho certeza que os outros centros de evangelismo não têm sido diferente, porque Deus tem operado. Não são pessoas perfeitas, são pessoas falhas, como eu, como ela, como cada um de nós, mas pessoas que têm se colocado nas mãos de Deus. A localidade a qual eu estou, pastor, ela se chama Almeirim. Tem duas igrejas, tem duas igrejas reunidas no mesmo espaço. Então a localidade se chama Almeirim e tem uma outra igreja conhecida como Palha, que também está se juntando na mesma localidade para a gente ter a nossa série evangelística. Está sendo muito impactante para mim. Eu gostaria de agradecer imenso por me dar essa oportunidade de participar. Eu jamais poderia imaginar que iria ter uma oportunidade desta na vida, mas uma vez com a oportunidade em mãos, eu tenho que dar o meu melhor. Não posso simplesmente estar aqui por estar. E dar o meu melhor é fazer com que as pessoas entendam a mensagem, fazer com que as pessoas tenham apreço pela mensagem, e eu, da mesma forma, tenho um apreço imenso por cada uma das pessoas que estão indo ali.
É uma comunidade maravilhosa, pessoas dedicadas, simples, mas felizes. Deus foi generoso conosco e nos concedeu pessoas sedentas à palavra. Mais de 500 pessoas decidiram estudar a Bíblia e 94 decidiram ser batizadas. Hoje, a ser batizada, eu estou muito feliz com essa experiência. Espero continuar a andar no caminho do Senhor e outras pessoas que ainda não são batizadas possam tomar a decisão de ser batizadas. A experiência de ser batizada é algo que não tem como descrever, porque é uma emoção enorme. E por ser batizada hoje eu me sinto tão bem, mas tão bem, que qualquer um que me perguntar como é ser batizada, o que eu posso lhe dizer é que para ele saber, ele mesmo tem que entrar nas águas batismais. Eu sou uma adventista de berço, então os meus pais já são adventistas. E eu sempre achei que batismo é uma coisa muito séria, então eu sempre estava à espera de um momento em que eu sentisse que estava na hora certa de batizar. Então esse ano eu decidi entrar na classe batismal, eu já tenho 18 anos, então eu decidi entrar na classe batismal e quando eu soube do congresso eu decidi batizar nesse mês. Eu decidi porque eu entrei na igreja com uns 8 anos, não sou do berço, mas depois de muito tempo, ouvindo a palavra de Deus, eu senti que já estou preparada para ser, já sentia que já estava preparada para ser batizada, então tomei a decisão e batizei. Bom, eu não sou adventista de berço, entrei na igreja adventista através de uma amiga, quando eu tinha por volta de 13 anos, e quando eu atingi meus 17 anos e eu presenciei o batismo da minha amiga, eu me senti aquela vontade de ser batizada, de entregar minha vida a Jesus, e por isso eu decidi ser batizada, entrar na água batismais, seguir a Jesus a minha vida toda até a volta de Cristo. O impacto em nossos voluntários foi sem igual, como vemos nas palavras de Rogério, Sandra e Gisele. Eu me sinto feliz, mas eu me sinto um pouco entristecido. Não por eles, porque o evangelismo tem sido maravilhoso, por mim. Porque eu poderia ter participado antes. Eu poderia ter me envolvido antes. Missão sempre existiu desde que Deus falou ide pregar o evangelho. Desde que eu nasci. Por que eu não me envolvi antes? E esse é a angústia e aquilo que a gente tenta passar para as pessoas que ainda não participaram do evangelismo. Participe. Não é sobre uma viagem. É sobre cumprir aquilo que Deus determinou, e o que Deus determina é a coisa que tem de melhor nessa terra. Eu quero participar de mais missões. Eu percebi também que eu preciso aprender mais e preciso estar ainda mais conectado com a palavra de Deus para que eu possa passar melhor a mensagem para eles. Porque assim, conforme você vai passar o pão para o outro, você percebe que você necessita de mais ainda para que você possa transbordar o alimento para as outras pessoas. Eu digo, você não tem nada a perder, só a ganhar ao ir para São Tomé, para o evangelismo. A cidade ela é muito necessitada desse evangelismo, né? E as pessoas são muito acolhedoras, então vale a pena estar aqui em São Tomé, porque é a missão que Jesus quer que nós façamos. Fazemos a missão também onde moramos, mas é importante também atender a essas pessoas além mar. Eu me sinto bem pequenininha, mas quando eu vejo alguma criança vindo me abraçar e trazer uma carambola, por exemplo, eles são muitos assim, sabe? Eu trouxe uma carambola para você. Eu trouxe um doce. Posso sentar ao seu lado? Então assim, eu falei, Senhor, eu me sinto tão pequena, mas quando eu vejo essas atitudes assim, eu me sinto, poxa, Jesus está em mim. E eu tenho muito ainda que aprender. Eu tenho muito que ser humilde, eu tenho que muito me colocar aos pés dele para que ele me use cada vez mais. Amigos, chegamos ao final de nossa jornada de hoje a São Tomé e Príncipe. Que experiência incrível compartilhamos hoje. Realmente, Douglas, nós vimos como 16 voluntários dedicados, incluindo nossas próprias crianças, fizeram a diferença na vida de centenas de pessoas nessa bela nação insular. Desde a escola cristã de férias, que alcançaram quase 600 crianças,
até a distribuição de 1000 Bíblias e a realização de 9 séries evangelísticas, o impacto foi verdadeiramente transformador. E não podemos esquecer a Expo Saúde e os projetos de construção. Cada ação refletiu o amor de Cristo e ofereceu um vislumbre do reino de Deus. Esta viagem não apenas impactou a comunidade de São Tomé e Príncipe, mas também transformou profundamente cada voluntário, especialmente nossas crianças. É verdade. E como vimos, o serviço aos outros nos aproxima de Deus e nos ajuda a crescer em compaixão e compreensão. Queremos agradecer a todos os nossos fiéis doadores que tornaram esta missão possível. Seu apoio fez uma diferença real na vida de muitas pessoas. E a você, querido telespectador, convidamos a continuar fazendo parte desta missão. Seja através de orações, apoio financeiro ou embarcando em sua própria jornada de serviço, você pode fazer a diferença. Juntos podemos continuar o trabalho, o ministério que o Está Escrito tem realizado há mais de 50 anos, transformando vidas, uma de cada vez. Vamos encerrar o nosso programa com uma oração. Pai Celestial, agradecemos pela oportunidade de servir em São Tomé e Príncipe. Obrigado pelos voluntários dedicados que doaram seu tempo e talentos para fazer a diferença. Abençoa o povo de São Tomé e Príncipe e faz com que as sementes plantadas durante esta missão cresçam e frutifiquem. Senhor, pedimos que continues a guiar e fortalecer os pastores e líderes locais em seu ministério. Que o impacto desta missão continue a se multiplicar, trazendo esperança, cura e renovação espiritual. Ajuda-nos a continuar tua obra, seja em terras distantes ou em nossas próprias comunidades. Que possamos ser instrumentos do teu amor, refletindo a compaixão de Cristo em tudo o que fazemos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos amigos, chegamos ao fim de mais um episódio de Está Escrito Canadá. Esperamos que este vislumbre sobre o voluntariado que ocorreu em São Tomé e Príncipe inspire você a apoiar as missões e a se voluntariar. Não deixe que a nossa conversa termine aqui. Junte-se a nós nas redes sociais, especialmente no YouTube e Facebook, para continuar explorando estas verdades fascinantes. Compartilhe suas reflexões e compartilhe com seus amigos e familiares o programa do Está Escrito Canadá. Lembre-se, está escrito: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus.